Um dos seguranças vai ao anexo e diz a Sarp, Munir e Suat que veio deixar o café da manhã. Ele joga grãos de galinha neles. Munir diz que o Nezir não vai deixar eles saírem vivos dali. Hazin pensa em entrar em contato com Kismet. A empregada de Nezir deixa alguns elásticos para Doruk. Doruk a agradece. Nezir pergunta à empregada por que ele quer elástico. A mulher responde: é que ele estava com inveja do senhor. Ele quer deixar o cabelo crescer para amarrar também, e por isso eu trouxe. São iguaizinhos aos seus. Nezir fica contente e ele e Doruk se olham. Enver pergunta a Edil por que ela acordou tão cedo. Edil diz que vai viajar com o Henry para vender alguns terrenos no interior. Henry chega à casa deles e cumprimenta Enver e Atice. Sirin também fala com ele e faz charme. Edil chega ali para viajar com o primo. Depois, Edil diz a Henry que acha que ele quer uma nova esposa. A Sirin é linda e que a família dela vai adorar. Henry pergunta do que eles falam. Edil diz que eles não falam nada para ela, mas que o seu Enver e a dona Atice estão felizes que a Sirin e o Suat irão terminar. Henry pergunta quem é o Suat. Edil diz que acha que é o namorado dela. É muito mais velho e muito rico. Ela diz que talvez a Sirin esteja com ele só pelo dinheiro. Henry diz que nem todos que saem com gente rica é porque está atrás do dinheiro. Nezir prepara um parque de diversão para as crianças brincarem no jardim. Hazin leva uma bola de futebol para Doruk e ele, animado, lhe dá um abraço, o que deixa Hazin sem reação pelo carinho do menino. Doruk manda um beijo para ele e pede que ele mande de volta. Hazin fica sem jeito e pede que ele vá brincar com a bola. Atice diz a Seida que queria agradecê-la por ter limpado a cafeteria do Arif e ter poupado esse trabalho para o Enver. Enver visita Arif na prisão e os dois se abraçam. Arif pergunta se a Bahar ligou para ele, mas Enver nega. Arif diz que eles não estão mais onde estavam, que a Kismet foi procurá-los e eles já não estão mais lá. Ele diz que a casa toda estava aberta e Enver pergunta se ele sabe onde eles estão. Arif diz que não sabe e Enver fica preocupado. Ele diz que eles precisam falar com a polícia, mas Arif diz que a advogada vai procurar eles e pediu para não irem atrás da polícia. Enver pergunta como foi que ele encontrou essa advogada. Arif diz que o governo que escolheu e que ela é muito boa. Ele pergunta como todos estão e Enver diz que está tudo tranquilo e está cuidando da cafeteria dele. Arif o agradece. Enver diz que vai levar o dinheiro para ele que está rendendo. Arif diz que ele vai ficar com metade do valor das vendas. Ele pergunta se a Sirin continua dando problemas. Enver diz que ela está mais tranquila, mas está dando em cima do Henry. Arif se surpreende e pergunta se a Seida sabe disso. Enver pergunta por quê. Arif revela que aquele homem é o pai do Arda. Enver se surpreende com a revelação. Henry diz a Edil que quer visitar o bairro deles e cumprimentar a mãe da Seida. Edil diz a Henry que eles precisam falar sobre uma coisa. Ela diz que ouviu uma coisa, mas não sabe como explicar para ele, e é bem desagradável. Edil diz que parece que a Sirin teve alguma coisa com o marido da Bahar há uns anos. Henry manda ela parar, diz que já sabe de tudo e que a Sirin lhe contou. Edil se surpreende pela falta de reação do primo, sem imaginar a mentira que a víbora contou para ele. Bahar pegou no sono e Nissan e Doruk descem para almoçar. Atice liga para Enver e pergunta onde ele estava nas últimas horas, porque estava preocupada. Enver diz que ficou sem bateria, não tinha percebido, agora está no café e depois se falam. Enver vai voltando para a cafeteria e se surpreende ao ver Atice ali na frente. Enver pede desculpas e diz que não sabe o que dizer. Atice diz: claro que não, eu percebo quando você está mentindo. Enver diz que prometeu para uma pessoa que não diria para onde iria. Atice se chateia e diz a Enver que ele é um sem-vergonha. Enver confessa para a esposa que foi ver o Arif e que ele queria lhe ver. Atice se surpreende e Enver diz que a advogada conseguiu essa visita, mas pediu que ele não contasse para ninguém. Ele diz que a advogada foi procurar a Bahar na casa escondida, mas não tinha ninguém lá. Enver diz que o Arif está angustiado, porque eles deixaram tudo na casa e está com medo deles terem sido sequestrados. Atice fica em pânico e sai correndo, dizendo que vai falar com a polícia. Enver vai atrás dela. Bahar acorda e entra em desespero ao não ver os filhos no quarto. Ela sai correndo atrás deles e acaba tropeçando em uma caixa.
Bahar abre a caixa e tem um vestido de noiva. Nissan e Doruk chegam ali e a empregada avisa que eles estavam comendo. Doruk abre a caixa e diz que é um vestido. Nissan pergunta à mãe por que eles mandaram um vestido de noiva para ela. Bahar diz que não sabe e começa a chorar de nervosismo. Nezir observa a cena atrás da parede. Doruk e Nissan abraçam a mãe, tentando consolá-la. Salih pergunta a Arif se ele tem esposa. Arif diz que não, mas já foi noivo uma vez. Yusuf diz que não foi só uma vez e que a Bahar também foi noiva dele. Arif diz que ela continua sendo sua noiva. Yusuf pergunta como assim e diz a Salih que o Arif só sofre com essa tal de Bahar. Salih diz que ele deveria apoiar o filho dele e que ele gosta dessa moça. Ele diz que o filho dele fica vermelho quando fala da Bahar, e isso é porque está perdidamente apaixonado por ela. Arif sorri e se relembra de momentos felizes com Bahar. Enver leva Atice até Kismet e diz que convenceu ela a falar com ela. Kismet diz a Atice que sabe que ela está com medo, mas falar com a polícia agora não é conveniente. Ela diz que está fazendo de tudo para encontrar a filha dela e os netos, mas pede mais um tempinho. Depois, a funcionária de Kismet diz a ela que ligaram para ela, dizendo que tinha uma informação muito importante a respeito do Arif e que faria uma chamada de vídeo. Kismet assiste Sarp pedindo ajuda e contando que estão na casa do Nezir Kokimase. Kismet sai imediatamente do escritório e dá ordens. Enver diz a Atice que sabe que aquele não é o melhor momento, mas não vai dar certo a Sirin com seu Henry. Atice diz que não está entendendo, e é o destino que vai decidir tudo isso. Edil começa a escutar a conversa atrás da porta. Enver diz a Atice que não quer que a Sirin e o Henry namorem, porque isso será um caos. Ele pede que ela confie nele e não permita que a Sirin saia com seu Henry. Atice diz que ele viu a felicidade da Sirin, e o importante é as filhas serem felizes. Enver decide confessar à esposa que o Henry é pai do Arda, o pai do filho da Seida. Edil fica em choque. Atice também está surpresa e pergunta a Enver como assim. Depois, Edil aparece na sala e finge que nem ouviu nada. Enver diz que ela voltou muito rápido da viagem. Edil diz que eles nem foram viajar, porque no caminho a mãe do Henry ligou avisando que não estava se sentindo bem, e aí tiveram que voltar. Já no quarto, Atice diz a Enver que amanhã irão falar com a polícia. Enver pede que deem tempo para a dona Kismet. Atice diz que não vai esperar e amanhã mesmo falará com a polícia. Sirin chega em casa e exala alegria. Atice pergunta a Enver se o seu Henry já sabe que é o pai daquele menino. Enver diz que ainda não sabe, que a Seida ainda não contou para ele. Atice diz que talvez ela nunca conte e que eles também não podem falar. Enver pergunta por quê. Atice diz: por favor, não me entenda mal. Já tá feito. A Seida também não contou para ele. É ela que tá escondendo isso dele. Se o Arif não tivesse te contado, nós também não saberíamos. Não vamos nos envolver nisso tudo. Enver diz que a Seida é como se fosse da família e questiona se ela vai fingir que não sabe de nada. Ele diz que não podem ser cúmplices disso e que ela vai entregar a Sirin sabendo disso. Atice diz: você não vê que a nossa filha não voltou ao normal desde que conheceu ele? Aliás, assim ela deixaria aquele SWAT. Faz muito tempo que não vejo a nossa filha tão feliz e cheia de vida desse jeito. Por isso nós não iremos abrir a boca. Enver, irritado, diz: você tá falando isso mesmo, minha querida esposa? Atice, que voltou a ser um porre, diz: sim, porque sua querida esposa também é mãe. Obrigado por assistir mais um resumo da novela Força de Mulher. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, ative as opções todas e deixe o seu like. Obrigado.